Pastor, vamos continuar então a segunda mensagem dessa tarde. Pessoal, aproveitem para fazer perguntas, tá bom? Depois na nossa mesa redonda a gente vai detalhar um pouco mais das perguntas e também responder durante a nossa mesa redonda, tá bom? Pastor, Deus abençoe. Obrigado. Bom, fiquei preocupado de ter passado muito da hora, né? E o pastor tinha dito que eu podia ter ido até 50 minutos, eu falei 43, 44, mas eu tenho tentado não ultrapassar, né, o tempo estabelecido. Eu vou agora nessa segunda palestra, na verdade eu vou ser um pouco mais amplo. Eu vou tratar de alguns conceitos. Como eu tenho falado, falei para vocês, eu tenho escrito no campo de cosmovisão. Essa palavra cosmovisão significa visão de mundo. Todos nós temos uma visão de mundo. Para tentar explicar isso de uma forma mais sucinta, é como se todos nós tivéssemos que colocar um óculos. Tem pessoas que, se você tirar o óculos, ela não vai conseguir ler. Ela não vai conseguir dirigir. É impossível você passar por esse mundo sem que você coloque algum tipo de óculos. E você tem algumas visões de mundo preponderantes. Primeiro, visão de mundo do catolicismo, proveniente do catolicismo romano. A visão de mundo proveniente do marxismo e o marxismo cultural. Visão de mundo proveniente do secularismo. Por exemplo, eu precisaria, para falar sobre secularismo, talvez somente de 2 horas para tratar desse assunto com você. E visão de mundo do protestantismo. O que o protestantismo, por exemplo, que tipo de óculos o protestantismo usa para que a gente possa entender o mundo que está ao nosso redor? O mundo que a gente vive é um mundo complicado. Isso segundo uma perspectiva cristã protestante. E ela vai ter uma perspectiva diferente se for usado o óculos, por exemplo, do marxismo cultural, ou do feminismo, ou de outras áreas da sociedade. Assim, eu queria tratar com vocês, né, dentro desse tema geral, e também eu vou falar no final sobre as implicações da ausência de masculinidade na igreja, mas tratar também do ponto de vista protestante, como deve ser a família que Deus designou. E antes da gente tratar do tema, eu penso que seja necessário que a gente faça algumas considerações sobre a sociedade que a gente faz parte. Por exemplo, a sociedade que a gente está inserido é uma sociedade hedonista, egoísta, e eu vou usar um neologismo aqui, umbígua. É uma sociedade que se preocupa somente com o seu próprio umbigo. Há um ditado lá no Rio de Janeiro que diz que farinha pouca, meu pirão primeiro. Não sei se aqui em Curitiba ou aqui no Paraná costuma-se dizer isso. Ou seja, se alguém tiver que levar vantagem sobre alguma coisa, que seja eu. Até porque malandro é malandro e mané é mané. A gente vive numa sociedade, em segundo lugar, que relativizou o absoluto. E isso se percebe claramente, por exemplo, na relativização do namoro. Se a gente for olhar do ponto de vista sociológico como era o namoro há cerca de 50 anos passados atrás, a gente vai ter uma percepção completamente diferente. Por exemplo, na década de 70, era comum um rapaz pedir autorização ao pai da moça, mesmo ela, ou mesmo a família não sendo cristã, autorização para namorar. Ele ia e falava que queria namorar sua filha, porque entendia-se que namoro deveria ser tratado de uma forma diferenciada. Na década de 80, esse comportamento muda. É quando surge a ficação. E aí ele vem a reboque através dos filmes, das baladas, flash dance e uma série de outros tipos de musicais ou de empreendimentos hollywoodianos que trouxe a ideia de que você pode, né, ficar com alguém sem ter compromisso. E o ficar pode culminar no namoro ou não.
Com o advento do terceiro milênio, a coisa muda. O jovem, ele não somente namora, ele não somente fica, mas agora ele pega. E é quando surge o comportamento da pegação. Tudo é volátil, tudo é relativo, tudo se muda com muita facilidade. Teve uma festa no Rio de Janeiro, que a Band News fez a cobertura, chamada Festa do Beijo. E um rapaz disse, ao final da festa, que ele tinha tido uma noite maravilhosa, porque naquela noite ele tinha beijado mais de 70 moças. E uma menina respondeu dizendo que a festa tinha sido maravilhosa, porque ela tinha beijado mais de 50 rapazes. A gente vive também a relativização do casamento. As rupturas, hoje, elas são muito grandes. Pena que só tem um hino de orações, né? Onde eu vou falar das rupturas relacionais. Por exemplo, casamento, o cara chega hoje em casa e ele fala o seguinte: olha, acabou, estou indo embora. E vice-versa. Sem explicação, sem absolutamente nada, ele rompe. A relativização do sexo. E eu vou tratar disso no livro Feminilidade em Crise, onde eu vou fazer uma leitura da perspectiva do feminismo e a questão da sexualidade. Mas, para você ter ideia, o conceito hoje de sexualidade na Europa, ele não está relacionado somente a um homem, a mulher, ou ao mesmo relacionamento homoafetivo, mas já se defende hoje, né, a possibilidade de que a pessoa case com o seu cachorro. Na Alemanha, por exemplo, você hoje tem passeatas onde as pessoas defendem de que o homem e seu animal, ou a mulher e seu animal, constituem família. Da mesma forma, a desconstrução da pedofilia, que se tornou comum na sociedade a qual a gente está inserido. A relativização do divórcio, e o divórcio não somente ele acontece dentro do ponto de vista entre marido e mulher, mas ele também acontece do ponto de vista entre pais e filhos. Antigamente, e ainda o os homens costumavam terminar os seus casamentos e deixavam os seus filhos a Deus dará. Mas esse não era e nunca foi um comportamento feminino, hoje é. As mulheres estão abandonando suas casas, abandonando seus filhos com seus maridos, desejosas em curtir a vida, ou às vezes dizendo o seguinte: eu preciso ser feliz e mostrar para todo mundo a favela que eu nasci. A deterioração das estruturas familiares é uma característica da sociedade que a gente vive, porque é uma inversão de papéis. Os homens têm sido feminizados e as mulheres têm sido emasculadas. Homens que não são capazes de guiar as suas famílias e que transferem a responsabilidade da liderança das suas casas para as suas esposas. A consequência disso se faz presente na igreja. Eu vou falar isso do Masculinidade em Crise. Por exemplo, observe que as nossas canções, elas são muito mais femininas do que qualquer outra coisa. Há canções, principalmente do meio neopentecostal: quero te abraçar, quero te beijar, quero calçar seus sapatos, quero sentar no seu colo. Extremamente emotivas. As liturgias, elas são emotivas. A própria perspectiva de disciplina eclesiástica, ela é mais feminina, porque as mulheres, elas são mais compassivas do que os homens. Se você tira o homem da liderança da igreja, você vai ter uma igreja que vai ser mais compassiva, digamos assim, com a disciplina. A gente vive numa sociedade que prioriza e valoriza o individualismo. Nos supermercados hoje você vai ver as gôndolas recheadas de produtos somente para uma pessoa, mas ao mesmo tempo uma sociedade de consumismo relacional. Você consome relacionamentos e joga fora e descarta na lata do lixo. É uma sociedade com fobia de compromisso, e é por isso que os millennials, eles são uma geração, na sua maior parte, que vão casar acima dos 30 anos, 31, 32, 33, 34, 35, às vezes 40, porque tem medo do casamento. Não foram treinados e preparados para casar.
É uma sociedade subjetiva onde nada é fixo, nada é concreto, tudo depende da interpretação. Você pensa dessa forma, dizem algumas, eu penso de outra, eu enxergo dessa maneira, você enxerga de outra. É uma sociedade que banalizou a ausência de valores morais. A moralidade ela foi absolutamente relativizada. Homens e mulheres passaram a ter enfoque exclusivo na carreira profissional e no materialismo, convertendo-os em ídolos, abandonando assim o que a Bíblia diz sobre casamento, educação de filhos e família. E se não bastasse isso, o movimento feminista tem prejudicado a moral de muitas mulheres, como também convencido aos homens a abandonarem a autoridade das Escrituras em detrimento de uma cosmovisão absolutamente divergente daquilo que a palavra de Deus diz e ensina. Deixe-me abrir um parêntese e fazer 4 considerações sobre o casamento segundo a cosmovisão cristã. Primeiro, o casamento foi criado por Deus. Segundo, ele foi a primeira instituição divina. Terceiro, ele foi criado para a glória de Deus. Quarto, ele foi criado para a nossa felicidade. Observe o que Gênesis capítulo 2, verso 24 vai dizer: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 1, verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse texto nos traz algumas considerações. Primeiro, o casamento, segundo a Bíblia, ele deve ser monogâmico. Deixa o homem e se une à sua mulher. Numa sociedade onde homens têm sido chamados ou denominados de galinhas, porque têm envolvimento com várias mulheres ao mesmo tempo, e consideram isso absolutamente normal, inclusive mesmo dentro da igreja, eu desenvolvo a seguinte tese: eu acredito que homens cristãos, veja bem, estou falando de cristãos, que na igreja ou enquanto crente casaram 3, 4, 5 vezes sem que haja legitimidade para isso, cometem o pecado de poligamia, tendo outras mulheres além daquela que deveria ter. Entendo que existem motivos para que o divórcio aconteça, segundo Jesus disse no exceto de Mateus. Mas o casamento é monogâmico. Segundo, ele é heterossexual. Deixa o homem e une a sua mulher. É um conceito. E a gente vê hoje em dia muitos homens que não praticam o comportamento homoafetivo, mas que não veem nada demais em que homens se casem com homens e mulheres se casem com mulheres, ainda que isso seja inexequível. Porque casar aponta para acasalar, e acasalar aponta para gerar filhos, e só gera filhos diferentes. Terceiro, casamento é monossomático, ou seja, homem e mulher tornam-se uma só carne. Quarto, o casamento tem por um dos motivos a multiplicação. Há muitos homens que não querem ter compromisso, há muitos homens que não querem casar, e há muitos homens que casam e que não querem ter filhos. Eu vou tratar no livro Feminilidade em Crise, daquilo que tem sido considerado e chamado de geração no-mo. Alguém sabe o que significa geração no-mo?
a junção da palavra no, não, e mo de mother, ou seja, não mãe. No Brasil hoje, mais de 50% da população em condições de gerar filhos não quer tê-los. Homens frouxos, que têm medo de não conseguir sustentar os seus filhos. Homens bananas, que não querem conduzir a sua família no temor do Senhor. O casamento gera unicidade, cumplicidade e responsabilidade. Como também deve ser uma relação do ponto de vista bíblico, desprovido de vergonha, porque o texto vai dizer que antes da queda, Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Vou fazer uma pergunta para você, homem, que você não precisa responder de forma audível ou pública. Aos casados, você teria coragem de entregar o seu smartphone na mão da sua esposa e dizer para ela: verifique tudo o que você quer verificar? Ou você teria vergonha? Você teria ou permitiria que a sua esposa olhasse o seu Instagram, vendo as fotos que você curtiu ou não? Você permitiria que a sua esposa olhasse as suas conversas de WhatsApp com a sua colega de trabalho? A gente pode dizer que, segundo a cosmovisão cristã, o casamento foi criado com um padrão estabelecido por Deus e que deveria, portanto, expressar a graça e a beleza de Deus. Qual é o problema? Nós temos um conflito de masculinidade significativo. Homens não conseguem ser homens. E quais são os papéis principais de um homem? Primeiro, liderança. Segundo, proteção da sua casa. Terceiro, provisão. Infelizmente, nós vivemos num tempo também onde existem muitos homens que vivem na aba das suas mulheres. Interessante a gente perceber que, do ponto de vista das Escrituras, Deus só dá ou só deu uma mulher a Adão depois de ter dado a ele trabalho. Ele tinha que antes cuidar do jardim. Deus, em sua infinita bondade, através da aliança feita com o seu povo, trouxe princípios e valores através da sua palavra que precisam ser observados. Por exemplo, no Antigo Testamento, o povo de Israel tinha leis e costumes específicos para modelar a estrutura e os relacionamentos familiares de modo a diferenciá-los do povo ao redor. A pergunta que eu faço: será que nós hoje estamos diferenciados do povo ao redor? No Antigo Testamento havia leis para valorizar a família, a mulher, a fidelidade conjugal, o matrimônio, a autoridade paterna, a criação de filhos. A religião deveria ser passada de pai para filho por meio do ensino no lar. E é por isso, talvez, que Provérbios fale tanto a respeito do filho que aprende a sabedoria de seu pai. Isso não muda no Novo Testamento, com a Igreja de Cristo. Pelo contrário, o papel do pai como cabeça do lar, o dever da fidelidade conjugal e a necessidade de instruir os filhos na fé são elevados ao nível de serviço prestado ao Senhor. E é interessante a gente observar que, mesmo em meio à permissiva sociedade romana, acostumada ao adultério, à poligamia, ao divórcio, Paulo estabelece claramente um padrão familiar cristão ao listar os requisitos para, por exemplo, a liderança eclesiástica. Agora, diante de uma sociedade tão complexa como essa que a gente vive, o que a gente pode fazer como homem
para edificar uma família saudável que glorifique a Deus? Primeiro, a gente precisa proclamar ao mundo o padrão divino para a família e as consequências de abandoná-lo. E para isso os homens precisam tomar posição, ou recuperar o seu papel. É possível que isso não aconteça aqui nessa igreja, mas na esmagadora maioria das igrejas evangélicas do Brasil, quando você chama o povo para participar de uma reunião de oração, a maioria são mulheres. Quando você faz uma convocação para dar uma geral na igreja, a maioria que responde são mulheres. Quando você faz uma convocação para um trabalho específico com algumas atividades na igreja ou conferências e que precisa de ajuda, a maior parte que responde a esses convites são as mulheres. O que aponta claramente para uma ausência masculina que se faz notório no nosso meio. E como portadores de uma cosmovisão cristã, a gente precisa resgatar o padrão divino para a família e as consequências de abandoná-lo. Mas não somente isso, resgatar o padrão de masculinidade dentro da igreja. O que significa dizer que os homens eles precisam ser mais atuantes, mais presentes, mais constantes e mais líderes. A crise de masculinidade tira o homem das suas atividades da igreja. Mas não basta anunciarmos o padrão bíblico para a família. E nem mesmo é suficiente a gente ter famílias nucleares em que pai, mães e filhos constituam a base. As Escrituras nos mostram que precisamos ter nas famílias as seguintes ações. Primeiro, homens que investam tempo e afeto em sua esposa e filhos, gerando um ambiente de segurança e amor. Deixa eu trazer uma coisa para você que eu entendo hoje. Uma das grandes crises que os pastores têm hoje no Brasil está relacionada ao discipulado. Eu estou convicto de que a chave para uma igreja adentrar de forma esmagadora no processo de discipulado está nos homens. Se os homens obedecerem à palavra do Senhor, toda a família vai atrás. Essa confusão evangélica, essa coisa que a gente vê hoje, de grupo de dança, onde os homens ficam jogando aqueles panos para o alto, de meninas desengonçadas dançando, aponta para a fragilidade e o desconhecimento do papel masculino na igreja. Maridos precisam investir tempo em suas esposas e filhos e precisam gerar um ambiente de segurança e amor. Isso vai fazer com que esposas se dediquem amorosamente aos seus maridos e filhos com alegria. E vai fazer com que filhos obedeçam a seus pais sem rebeldia mundana ou má vontade carnal. Ademais, torna-se mistério que a contraposição mundana e caída sobre quem seja o homem seja confrontada por conceitos e por valores aos quais nós não negociamos. Isso nos leva a compreender que mesmo diante da nossa vulnerabilidade, ainda que a gente tenha casamentos imperfeitos e filhos imperfeitos, à luz da palavra do Senhor, se nós trouxermos as Escrituras para o centro das nossas vidas, nós, consequentemente, mudaremos nossa igreja e família. Somos chamados a edificar uma família
onde o conceito de matrimônio não é aquilo que Hollywood ou mesmo as novelas da Globo ensinam. Porque Hollywood e as novelas da Globo ensinam como a gente deve edificar uma casa sobre a areia da praia, que infelizmente quando surgem as tempestades, segundo as Escrituras, elas acabam sendo derrubadas. Na verdade, diante de um mundo absorto em pecado, a gente precisa trazer as Escrituras para o centro das nossas casas, fazendo da palavra de Deus referência para as nossas vidas. E aí eu queria fazer uma pergunta para você agora. Dos que estão aqui presentes, dos homens, quantos já leram a Bíblia toda 5 vezes? Uma pessoa. Quantos leram a Bíblia toda 3 vezes? Melhorou. Quantos leram a Bíblia toda uma vez? Eu não vou perguntar quem não leu nada para você não passar vergonha. Mas as estatísticas dizem que 56,4% dos pastores nunca leram a Bíblia toda, quiçá os crentes. Você consegue entender por que a gente foi vencido por conceitos absolutamente antagônicos às Escrituras? Consegue entender por que os homens eles são frágeis na condução das suas casas, e impotentes, incapazes de conduzirem as suas próprias famílias, e até mesmo a própria Igreja de Cristo, que foi feminizada de forma significativa e substancial? A palavra de Deus ela precisa voltar à nossa casa. Dos que estão aqui presentes, quantos têm filhos pequenos? Levanta a mão, por favor. A maioria. Nossa, vocês estão fazendo filho, hein? Né? Filha beça. Quantos que estão aqui têm a responsabilidade, ou assumida a responsabilidade, de diariamente orar com seu filho e ensinar a palavra de Deus? Levante a mão a ele. Alguns. Não existe possibilidade de uma igreja forte se nós não tivermos homens assumindo esse papel. A Bíblia ela precisa ser referência para as nossas vidas, e não os valores desse mundo absorto em relativismo e pecado. Até porque o modelo de masculinidade, de feminilidade, encontra-se nas Escrituras, e não na diversidade cultural, e nem nos modismos da época. Os modelos desse tempo são distorções da estrutura criacional da família, direcionando-a para longe do propósito do Senhor, de beneficiar os nossos lares. Somos chamados também a servir a Deus como padrão de espiritualidade, devocionalidade, ética e decência para a família. Eu tenho um pastor amigo que ele contou uma triste história. O filho dele, 17 anos, estava doido para aprender a dirigir, ele saiu com um menino pelas ruas do bairro, do lado dele, para irem juntos a uma pizzaria, o garoto dirigindo. Compraram uma pizza e voltaram para casa. No meio do caminho, eles foram abordados pela polícia. E a polícia pediu a carteira de motorista. Não sei se vocês falam carteira ou carta aqui, como é que fala. E entregaram, ele falou para ele, não tem como te entregar a carteira porque o menino não sabe dirigir. E ele falou, o senhor sabe que isso que o senhor está fazendo de querer ensinar o seu filho a dirigir é um crime grave? Ele falou, sei. E ele falou, e o que o senhor vai fazer diante disso? Nitidamente pedindo corrupção. Ele falou, dinheiro eu não tenho, mas a única coisa que eu posso dar para você agora aqui é essa pizza. E ele deu a pizza, em troca de não levar a multa. Você já se deu conta de que a gente vive numa sociedade onde os homens deixaram de ser padrão de ética, decência e moralidade? E por fim,
nós somos chamados a não negociarmos os valores inegociáveis das Escrituras. A igreja tem sofrido por isso. O abandono das Escrituras tem sido uma das marcas e uma das características de uma igreja fraca. Dr. Russell Shedd dizia que a igreja do nosso tempo, ela tem a extensão de um oceano e a profundidade de um palmo. O que a gente vive hoje é a consequência de homens ausentes, que trouxeram problemas não somente para suas casas, mas que têm trazido problema também para as suas igrejas. A consequência disso é de uma igreja fraca, mimizenta, chorona, birrenta, imatura, frágil, onde as pessoas mudam de igreja a cada 6 meses. No Rio de Janeiro, eu estava falando com um pastor, a cada 6 meses, as pessoas, 600 mil pessoas mudam de igreja. Não é normal. A necessidade da gente trazer as Escrituras para o centro. A necessidade da gente trazer a palavra para o centro. A necessidade da gente fazer com que a Bíblia seja esse óculos que faz com que a gente entenda como deve ser o casamento, como deve ser a relação entre pais e filhos, como deve ser o mundo de trabalho, como deve ser a ética, como deve ser a moral, qual deve ser a nossa visão de Deus, qual deve ser a nossa visão de sociedade e qual é o papel da igreja diante de um mundo sem sabor e perdido. Abraham Kuyper, que foi um grande primeiro-ministro holandês, ele dizia que a missão da igreja é de ser a voz da consciência da sociedade. Mas de que maneira ela vai ser a voz da consciência da sociedade se ela não sabe nem quem ela é? E os seus componentes, homens e mulheres, estão completamente perdidos quanto ao seu papel. Que Deus nos ajude. Eu sei que a gente vai ter um momento de perguntas e respostas e eu espero poder ajudá-los a entender um pouco dessa questão da cosmovisão. Mas eu estou convicto de que só existe um caminho para que a gente possa paulatinamente mudar as nossas igrejas e a nossa sociedade. São os homens tomando a rédea da sociedade nas mãos. Eu não estou falando de machismo, de ogrice, porque hoje em dia tem esse conceito, o pessoal acha que masculinidade está relacionada à ogrice, não é nada disso. Estou tratando especificamente da capacidade de homens, à luz da palavra do Senhor, trazerem respostas para uma sociedade perdida e longe de Deus. Precisamos também de mulheres que entendam o seu papel. O problema do feminismo é uma coisa muito séria, extremamente séria. E o pior, às vezes, é você ver homens dizendo, eu sou feminista, sem entender absolutamente nada o que significa o feminismo. No livro Feminilidade em Crise, eu vou tratar das 3 ondas do feminismo, suas implicações e suas consequências na sociedade e, obviamente, na igreja. Se não houver uma transformação, eu acho que isso só pode ser vindo pelo poder do Espírito Santo, né? Eu não vejo saída para a igreja evangélica nos próximos 20, 30 anos. Nós estaremos perdidos. Deus abençoe a todos. Eu não sei se a gente vai ter algum intervalo, se não, mas a gente pode dedicar um pouco de tempo às palavras. O livro Feminilidade em Crise só tem 4, Unindo Gerações só tem 1. Tem poucos livros desses e eu quero incentivar você, pelo menos a levar para a sua esposa esse livro para ajudar ela a entender o papel do homem, mas também o papel da mulher. Deus abençoe.